A palavra de Deus diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que todos nossos pais estiveram sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados em nome, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordiduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja o que, igreja? Que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Até aqui. Senhor nosso Deus, nós estamos diante de uma grande oportunidade, porque sempre que ceamos, nós estamos diante de uma oportunidade de recomeço, uma oportunidade de aparar arestas, uma oportunidade, ó Deus, de dizer: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que a Tua palavra nessa noite nos prepare não só um momento de ceia, mas prepare, ó Deus, o caminho que Tu tens preparado para nós neste ano que estamos começando, acabamos de começar há 12 dias atrás. Abençoa a Tua igreja, Senhor, que nós não percamos a bênção por estarmos distraídos com as coisas que esse mundo nos oferece. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém. Você pode tomar o seu lugar, meu amado. Não basta estar no meio do povo de Deus, não basta que nós usufruamos, das promessas de Deus e achar que está tudo bem, está tudo certo, está tudo resolvido. Quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que o povo de Israel viveu um momento assim áureo da sua trajetória com Deus. Eles aproveitaram coisas e viram coisas que não era comum a ninguém ver e usufruir dessas coisas. No entanto, eles não aproveitaram. No entanto, eles não perceberam a grandeza do que Deus estava fazendo ali. Israel andou debaixo de uma nuvem e passou pelo meio de um mar na saída do Egito, porque eles entraram por um lado como escravos e saíram do outro lado como um povo livre, porque nas águas daquele mesmo mar, Deus fez perecer todo o exército de Faraó. O exército do Egito foi de uma vez só dizimado. E quando eles saíram do outro lado, eles saíram como um povo livre. Essa é a proposta de Deus quando nós passamos pelas águas: sepultarmos nas águas do batismo a nossa velha natureza e passarmos a viver em liberdade de vida, em vida de novidade com Deus. Mas, no entanto, tem gente que passa pelo tanque batismal e toma só um banho naquela água e não usufrui daquele momento, daquilo que Deus preparou para que fosse o batismo. Eles comiam todos os dias de um manjar espiritual. O maná caía de maneira inexplicável. A cada manhã ele estava lá. Na madrugada Deus mandava o maná, e eles colhiam aquele maná e comiam aquele maná.
E detalhe, não podia guardar para o dia seguinte, porque no dia seguinte dava bicho. Eles tinham que comer o maná fresquinho que Deus providenciava todas as manhãs. Mas eles começaram a chamar o maná de pão vil. Você imagina isso? Chamar a provisão de Deus de pão vil. Eles beberam de uma água que brotava inexplicavelmente de uma rocha. Não se conseguia entender. Aí você vai dizer assim: não, bispo, mas olha só, era um filetezinho de água. Não era um filete não. Porque um filete de água não pode dessedentar 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas bebiam água e se banhavam em pleno deserto. Naquela época, essa população dos hebreus representava 3% da população mundial, que era de cerca de 70 milhões de pessoas. Então não era um grupinho não, era um milagre que Deus fazia, alimentando e trazendo água para 2 milhões de pessoas. Nosso município tem em torno de 1.400.000 pessoas. Você imagina o tamanho do milagre? Mas, no entanto, eles não aproveitaram, eles não valorizaram. Entretanto, Deus não se agradou, que diz o versículo 5: Deus não se agradou da maioria deles. Você tem feito uma pergunta para Deus? Senhor, eu estou te agradando ou estou te desagradando? É uma boa pergunta para a gente fazer num culto como esse de ceia. É você perguntar para Deus: Senhor, está começando o ano, tem muita coisa para acontecer esse ano, eu tenho que decidir muitas coisas na minha vida. Será que eu estou te agradando? Sabe aquela pergunta que Davi fez para Deus: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa pergunta, queridos, é uma pergunta que a gente tem que fazer constantemente. Porque a gente não pode entrar numa de que, não, eu já sou crente, pertenço a uma igreja local, participo da ceia, já fui batizado nas águas, eu conheço a palavra de Deus, eu oro de vez em quando, canto louvores a Deus. Amado, tudo isso é muito bom, mas nós podemos estar fazendo tudo isso e não perceber qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas hoje, agora, neste momento, neste ano que nós estamos começando. Será que o nosso Deus tem se agradado de nós? Será que o nosso estilo de vida tem sido condizente com o projeto de Deus para as nossas vidas? Acabamos de fazer agora na sexta-feira o nosso projeto de vida com Deus. Você já perguntou qual é o projeto de Deus para você? Engraçado, né? A gente apresenta projeto para Deus. E o projeto dele para a gente? E o que Ele pretende fazer nas nossas vidas nesse ano de 2020? Às vezes a gente não para perguntar, né? A gente diz para Deus o que a gente quer, mas não pergunta para Deus: Senhor, o que Tu queres na nossa vida? O que Tu queres no meu viver, né? Nós não podemos nos acomodar, querido, pelo simples fato de estarmos participando de uma vida coletiva numa igreja local. Eu estou na igreja, eu participo da igreja, eu vou aos cultos na igreja regularmente. Isso é bom? É bom, mas isso não é tudo. O que usufruímos de Deus não garante a nossa entrada na terra prometida, como esse povo usufruiu de tudo isso. Eles viram o mar se abrindo, viram o mar se fechando, viram o exército de Faraó sendo dizimado, viram as 12 pragas que caíram, as 10 pragas que caíram sobre o Egito, e eles foram poupados de todas elas. Eles viram a água brotando da rocha, eles comeram do maná, eles comeram codornizes no meio do deserto, comeram carne no meio do deserto. Eles viram tanta coisa, mas no entanto, só de 2 milhões, só 2 homens entraram na terra prometida: Josué e Calebe, porque o restante não entrou. Nem o próprio Moisés entrou. Ele viu de longe, mas ele não entrou na terra prometida. A geração que entrou na terra foi uma geração que nasceu no deserto, não foi a geração que saiu do Egito. Amados, o que nós temos como garantia
é se nós ouvirmos a voz de Deus e entendermos que esse recado aqui de 1 Coríntios 10 é para nós nos dias de hoje. Os motivos pelos quais o povo de Israel desagradou ao Senhor ainda continua sendo os mesmos motivos pelos quais hoje o povo cristão ainda desagrada ao Senhor. Se nós fizermos aqui uma busca no texto que acabamos de ler, no versículo 6 diz assim: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Amados, qual é o nosso projeto de vida? Qual é o nosso alvo? O que a gente quer fazer esse ano? Será que aquilo que está arrefecendo o nosso coração, será que a nossa expectativa para 2020 é de coisa boa? Ou aquilo que a gente acha que é bom, mas na verdade não é o que Deus tem preparado para nós? Versículo 7 diz assim: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito. Aí você diz assim: ô bispo, espera aí, idólatra eu já fui um dia, já me curvei diante de imagens, já fiz promessa, são isso, são aquilo, já fui até numa macumbazinha para resolver uns problemas lá e tal, mas graças a Deus, bispo, eu estou livre de tudo isso aí. Mas quem disse que o texto está falando dessa idolatria? Olha o que vem a seguir. O povo, olha a idolatria que Paulo está se referindo. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Ué, o que tem de mais de comer e beber e levantar para divertir-se? Irmãos, nós vivemos hoje uma geração chamada de geração pós-moderna. O que hoje mais está mandando no coração das pessoas é uma palavrinha mágica chamada diversão. E algumas igrejas estão entrando por esse caminho e estão promovendo entretenimento e diversão. Estão levando até humorista para contar piada. Eu acho que isso cabe bem numa brincadeira, numa festa, né? Numa reunião informal, tudo bem, não há problema. Mas nos cultos da igreja, levar um humorista, porque a igreja se tornou um local de entretenimento. Uma vez conversando com uma irmã, ela acabou de ouvir uma mensagem de um desses humoristas gospel, né? Mensagem humorística, né? Gospel. E ela não lembrava nem o texto que ele leu, mas ela lembrava de todas as piadas que ele contou. E ela disse: eu saí com dor na barriga de tanto rir. Irmãos, nós temos um problema hoje, muito sério. É que a gente associa idolatria a imagens, a ídolos feitos por mãos humanas, de barro, de madeira, de pedra, de bronze, de gesso. Mas o texto aqui está dizendo: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Você sabe o que isso aqui está nos dizendo? Eles não estavam nem aí para as coisas de Deus. O negócio deles era comer, beber e se divertir. Será que hoje mudou? Será que está diferente? Eu acho que não. Eu acho que a gente continua na mesma batida. Por quê? O ano passado, posso falar o ano passado, foi dias atrás, mas foi o ano passado. Eu tive que trazer uma palavra muito séria com os irmãos aí, a galera do futebol, né? A turma que, se o timão dele for jogar, Jesus vai ter que adiar a volta dele, porque ele vai estar lá, entendeu? Ele não quer saber. Que mané igreja, culto, nada, nesse dia eu vou lá, né, porque esse é o timão do meu coração e tal. E chega a lotar um estádio pagando entrada para assistir um jogo no telão. Eu nunca vi isso na minha vida. Nunca vi isso na minha vida. Se isso não é idolatria, então me diz o que é. E nós começamos a perceber que há muitas coisas que conquistam o nosso coração. Há pessoas que idolatram o shopping. E se não for o shopping, eu conheço gente que fala assim: olha, vamos tirar férias, vamos, mas lá tem shopping. Não, porque se não for shopping perto, eu não quero nem ir. Eu quero estar num lugar onde tem shopping.
Aí você percebe o nível de necessidade, de comprometimento que essas pessoas têm. Amados, ninguém lembra assim, eu vou ficar num lugar tranquilo, onde eu vou poder ficar perto da minha família, e aonde nós vamos poder dar uma parada, uma desacelerada, porque a vida está corrida demais, é muito compromisso, é muita coisa, e eu preciso nas férias de dar uma desacelerada, e estar perto dos meus, da minha família, da esposa, do marido, dos filhos. Não. Outros artifícios, outros ingredientes estão aí presentes nessa escolha, até mesmo das férias. Amados, nós precisamos tomar cuidado, porque a gente pode estar debaixo da nuvem, passar pelo mar, comer o maná, ser protegido, pela nuvem, comer codornizes, ver água brotar da rocha e não entrar na terra prometida. E não entrar no descanso que o Senhor tem preparado para nós. Eles também se lançaram à prática da idolatria, como diz aí o versículo 7, Não vos façais, pois, idólatras. Mas no versículo 8, eles se lançaram à prática da imoralidade. Irmão, vamos falar sério aqui. Será que tem tido imoralidade nos nossos dias? Eu acho que o bicho está brincando com a gente, Porque nunca houve tanta imoralidade como nos nossos dias. Para vender qualquer tipo de produto, irmãos, nada a ver com nada, tem que ter nudez, tem que ter sensualidade. Para vender produto que não tem nada a ver, nada ligado com essa área. Porque nós vivemos o século da sensualidade e da imoralidade. E como isso começa? Números 25. Você está com a sua Bíblia aí? Vamos lá fazer referência. A que texto o apóstolo Paulo estava se referindo? Quando ele falou sobre essa imoralidade. Números 25. Livro de Números, capítulo 25, versículo 1. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a quê? Ao que o povo começou? Prostituir-se com as filhas dos moabitas. Essas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E aí, se você continuar lendo o texto, você vai ver que o bicho pegou, feio. Você vai ver que Deus, ele não estava no Novo Testamento, ele estava no Antigo, estava na lei. Morreu foi muita gente, irmão, por causa disso aqui. Será que hoje, nos nossos dias, tem gente cristã casando com quem não é crente, não é cristão e não professa a mesma fé? Será que isso tem acontecido? Ih, bispo, todo mundo achando que depois a pessoa vai se converter. Não, depois Deus vai operar, depois Deus vai fazer o milagre. Quer dizer, faz a coisa errada e joga nos peitos de Deus. É tipo, se vira aí, Senhor, eu já pulei do abismo, agora bota os anjos aí para me segurar. Eu tenho dito isso insistentemente, mas parece que quanto mais a gente fala, mais o povo de Deus parece que escolhe pessoa que não tem nada a ver com a fé, com a palavra de Deus. Irmãos, olha, casamento abençoado não é fruto do acaso. Casamento abençoado é fruto de escolha. Quando eu era jovem, estava escolhendo ainda alguém para ser minha esposa, eu tinha temor e tremor. Eu orava e dizia: Senhor, não me deixa casar mal,
Não me deixa casar errado. Tu tens liberdade para encerrar qualquer namoro meu. Porque, irmãos, eu sei o que é casar errado. Ter filhos com a pessoa errada. Olha Salomão. Salomão teve a vida dele destruída, porque ele casou com mulheres que vinham de outros reinos e colocou-as dentro do seu palácio, e cada uma tinha um altar. E elas começaram a levar os altares, e Salomão teve a sua vida toda complicada, porque ele tomou essa decisão. Não tem essa história de, irmãos, depois converte, depois não tem essa história. Não tem essa história. Eu quero dizer para você que o compromisso que Deus tem com você de converter quem você se casou, se você já conhece a palavra de Deus, o compromisso de Deus é zero com você. Zero compromisso. Porque a palavra dele pede de nós outro compromisso, outra postura. É não fazer isso. É se casar realmente com pessoa que você sabe. E bota lando lá de fora, tá, irmã? Bota para molhar, bota para não molhar. Faz prova, ora, faz vigília, vai para o monte, faz qualquer coisa. Mas diz, Senhor, não me deixa errar. Eu duvido que se você fizer isso, você erra. Porque Deus não vai deixar acontecer. Mas o que a gente tem visto hoje não é isso não. Gostou, olhou, achou bonitinha, né? Às vezes aquela moça crente, serva do Senhor, criada ali, né? Pelos pais, na casa do Senhor. Aí parece um camarada, né, bonitão, pintoso, né, com personalidade, um cara com muita personalidade, com caráter, né, essas coisas. Ela esquece, ela quer saber se é crente, se não é. Ela pensa na vida que esse cara vai poder dar para ela, porque afinal de contas ele tem muita personalidade e muito caráter, né? Coitadinha, não sabe o que lhe aguarda. Muitas começaram assim, hoje estão de volta na casa dos pais com 2 filhos, que esse camarada cheio do dinheiro vai para a justiça para, se possível, não dar nada. Por quê? Porque ela não orou, ela não pediu direção a Deus. Ela disse, Deus, eu já escolhi esse que me... Sabe Sansão? Sansão foi para o pai e disse assim, pai, não tem moça no reino de Israel que me interessa. E ele se apaixonou por uma filisteia. Pai, só quero essa, se não for essa eu não quero outra. Começou a ruína da vida de Sansão ali. Depois ele melhorou um pouquinho, ele foi para uma prostituta, que foi o fim dele. Amados, isso é muito sério. Aqui quando fala assim, prática de imoralidade. Não, mas eu não pratico imoralidade. Eu tenho esse cuidado com o meu corpo para não expor o meu corpo de forma imoral. Eu não ando por aí pela internet procurando essas coisas. Não, querido. A imoralidade também inclui a escolha que a gente faz com quem vai casar. Está aqui, é o texto. Os filhos de Israel procuraram as moabitas. Será que isso tem acontecido hoje? Diz o texto também no versículo 9, que eles blasfemaram contra Deus e contra Moisés, e contra o maná que os alimentava. Será que isso aconteceu ou Paulo estava inventando moda quando escreveu para os Coríntios? Paulo exagerou. Será que isso aconteceu? Números 21, você está em Números 25? Volte algumas páginas e vá a Números 21, versículo 4. Números 21, versículo 4 diz assim: então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, ou seja, eles, né, atravessaram ali o Mar Vermelho e em frente tem o Monte Or, né, pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus, contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Será que no nosso meio hoje, no meio do povo de Deus, tem pessoas que estão blasfemando contra Deus, que estão murmurando
contra a sua liderança e fazendo aquilo que desagrada ao coração de Deus? Eu não sei, irmãos, mas Paulo disse que essa palavra, esse testemunho, esse exemplo, seria para aqueles que estariam vivendo nos últimos tempos, nas últimas épocas, nos últimos séculos. E nós somos esse povo. Eu hoje de manhã falei uma coisa, quero tornar a dizer aqui hoje à noite. Essa carta é muito mais para nós do que para a igreja de Corinto. Mas a igreja de Corinto tinha muito problema, mas a igreja de Corinto não era a do fim dos séculos. Eles tinham esse problema, mas eles não eram do fim do século. Nós somos a igreja dos fins dos séculos, como a palavra de Deus diz através do apóstolo Paulo. E aí nós percebemos que às vezes a gente está na igreja, participa da ceia, canta louvores, vai aos cultos, faz tudo aquilo que um cristão normal faz. A gente vê o milagre de Deus, a gente recebe livramento de Deus, né, como aconteceu nesse ano que passou, muitas bênçãos, muitos milagres, muita provisão de Deus, muito livramento que Deus nos deu. Mas eu pergunto, e aí? Será que a gente está lidando bem com isso? A gente está valorizando isso? Eles foram insistentes em murmurar contra Moisés e contra Arão. Não foi só aqui não. Se você for em Números 16, está em 21, vai voltando na página aí. A história de Israel está contada aí. Números 16, versículo 41. Números 16, versículo 41. Diz assim: mas no dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei num momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. Disse Moisés a Arão: toma o teu incensário e põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa a congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu diante do Senhor e já começou a praga. Irmãos, quando esse povo falou o que falou, Moisés viu a glória de Deus ali sobre a tenda da congregação. Deus falou com ele: olha, sai daí, se levanta, você e Arão, porque eu vou destruir esse povo todo. Na mesma hora, Moisés disse: Arão, porque Arão era o sacerdote, corre lá, Arão, pega incenso, Arão, pega o fogo do altar, Arão, Arão, bota fogo, sim. Vamos orar, vamos pedir a Deus, porque Deus vai consumir tudo, Deus vai dizimar esse povo. Tomou Arão, como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação, e eis que a praga havia começado entre o povo. Deitou incenso nele e fez a expiação pelo povo. Pôs-se em pé diante entre os mortos e os vivos. Já tinha um monte de gente morta. E cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá, aquela rebelião de Corá contra Moisés. Voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação e cessou a praga. O sacrifício está aí, irmão. Está aí, ó. O corpo e o sangue de Jesus está aqui diante de nós hoje. Ele morreu na cruz para que a praga não nos atinja, para que a gente não viva para nós mesmos, mas como disse Paulo, vivemos para aquele por quem morreu por nós e ressuscitou. Agora já não sou eu mais quem vive, disse Paulo, mas Cristo vive em mim. Amados, estamos iniciando mais um ano. Será que a gente vai cometer os mesmos erros do povo de Israel? Imoralidade, idolatria, murmuração. Será que a gente vai cometer os mesmos erros?
Nós temos o sangue de Cristo aspergido sobre a nossa vida, mas esse sangue precisa funcionar, não só para nos perdoar, mas também para nos purificar, porque senão a gente fica naquele movimento, pequei, perdão, pequei, perdão, pequei, perdão. E Deus quer nos fazer atravessar esse deserto e entrar na Canaã celestial que Ele tem preparado para a igreja. Eu sei que o que eu estou falando aqui nessa noite, negócio de Canaã celestial, isso é uma mensagem meio fora de moda. Muitas igrejas não querem mais pregar essa mensagem, porque as pessoas não estão preocupadas com a eternidade, querem o aqui e o agora. O povo está querendo comer, beber e levantar para divertir-se. É como eu disse, a igreja se transformou em casa de entretenimento. Mas não é esse o projeto de Deus para nós. Nossa passagem por aqui é breve, breve, muito breve. Comparada com a eternidade, é breve. E Deus quer nos fazer andar de maneira agradável a Ele. Deus quer poupar você, irmão, de muito sofrimento. Deus quer nos poupar. Tem muita coisa que a gente podia não sofrer. A gente sofre porque a gente insiste em errar. Insiste em fazer o que Deus falou para não fazer. Mas hoje estamos aqui diante da mesa do Senhor, que foi posta para nos abençoar. Nós vivemos um tempo no qual, querido, nós não podemos mais cometer erros. Sabe, o tempo está chegando no fim, a ampulheta está virada e falta pouca areia para descer dessa ampulheta. Não podemos mais nos acomodar em apenas usufruir dos benefícios de Deus, sabe, fazer projeto e ver Deus fazendo milagre, mandando provisão e nos dando livramentos. A gente não pode mais viver assim. Nós temos que ir além de tudo isso e saber como é que está o nosso coração diante de Deus. As coisas, né, como participar de cultos, vir à casa do Senhor, receber bênçãos e milagres, isso é coisa boa. Deus fez para isso, para a gente ser abençoado. Mas os hebreus receberam tudo isso e não viram a Canaã que Deus lhes prometeu. Não entraram na terra prometida. Como disse, nem Moisés entrou. A ceia do Senhor, queridos, ela é um benefício imenso, sabia? Imenso. Porque Jesus disse que todas as vezes que a gente comesse do pão e bebesse do cálice, nós estamos anunciando a sua morte, para que ninguém esqueça de que Ele morreu por nós. Mas também diz que quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Coríntios, se você leu aquele texto de Coríntios 10, Coríntios 11 é a instrução sobre a celebração da ceia do Senhor. A igreja de Corinto estava fazendo uma ceia toda bagunçada, toda virada. A turma chegava, quem chegava primeiro pegava tudo que tinha para comer e para beber, quem chegava depois não tinha mais nada. E detalhe, tinha gente que estava enchendo a cara de vinho, saía da ceia bêbado. Pode um negócio desse? Pode um negócio desse? Pois é, estava acontecendo. E Paulo teve que arrumar a casa, na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios. Eu sei que isso não é o nosso problema, né? A gente espera uns pelos outros, e o que a gente toma não é nem vinho. Eu quero até parar para dar uma explicação. Bispo, é pecado botar vinho na ceia? Não, não é não, irmão, não é pecado não. Nada demais. Apenas por uma questão de respeito aos irmãos que venceram o alcoolismo, né? A gente não faz com vinho, a gente faz com suco de uva. Só para respeitar esses irmãos, que durante muito tempo foram alcoólatras, hoje estão livres, mas o gosto do álcool ainda representa para eles uma lembrança ruim, de uma época que eles não querem voltar mais. Então a gente faz com suco de uva, não tem problema, é a mesma coisa. Amados, essa é a primeira ceia dominical do ano. Tivemos uma hoje de manhã, estamos tendo agora à noite. Para os irmãos, a maioria aqui, que não tomou de manhã, é a primeira ceia dominical que você está participando esse ano. Não vamos
cometer os mesmos erros do povo de Israel. Deus conhece os nossos limites e Ele tem nos enviado o livramento, porque de sorte que a gente possa suportar. Deus não vai enviar sobre você o que você não pode suportar. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Ou seja, às vezes a gente acha que está bem, né? Mas às vezes não está. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Esse é o Deus que a gente serve. Ele tem o cuidado de não deixar a gente carregar um peso que a gente não pode suportar. Sabe aquele pai que quando a criança diz assim: pai, eu quero carregar esse saco de cimento. Você diz: não, meu filho, você não pode. Você não tem estrutura ainda. Para papai botar isso em cima de você vai te machucar. E aí quando a criança vai crescendo, ele vai mostrando para o pai: ó, pai, eu já consigo levantar esse peso aqui, né? Somente os meninos. Mas o pai tem aquele carinho, aquele cuidado de não deixar o seu filho levantar um peso que pode machucá-lo. A mesma coisa o Senhor conosco. Ele não deixa que a gente venha a ser tentado além da nossa capacidade de suportar a tentação. Junto Ele envia livramento. Eu tenho certeza que na ceia tem livramento para nós. Mas você não pode participar dessa ceia assim como o povo de Israel comia aquele maná, assim, sabe, chamava de pão vil. É mole? Que ponto eles chegaram? Se a gente não valorizar, se a gente não entender o que significa a ceia, a gente começa a participar da ceia no piloto automático. E isso é perigoso, irmãos, porque Paulo disse: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Fracos e doentes na fé. A palavra dormir significa morto espiritual. Gente que estava participando da ceia, mas espiritualmente estava morto. E gente doente da alma, do coração, participando da ceia. Cheio de mágoa no coração, cheio de ressentimento, com o coração endurecido, petrificado. Gente doente. Amados, Deus quer nos curar. A ceia é para os libertos, para os curados, para os restaurados. Não é uma celebração para quem não entende dessas coisas. Eles comeram, no entanto morreram. Mas Jesus disse que quem come e bebe do seu corpo e do seu sangue tem a vida eterna.